Oi, gente, tudo bom? Lembra que a gente falou há uns vídeos para trás do arcano maior, o carro? E eu comentei com vocês que aos pouquinhos eu iria trazer a síntese de cada um dos arcanos maiores, até para que vocês compreendam como que a gente pode aproveitar toda essa simbologia, toda essa constelação arquetípica na nossa própria vida e no nosso contexto terapêutico. Então, hoje eu trouxe um par que eu adoro, um par de opostos, né? Não necessariamente os opostos se atraem, mas definitivamente os opostos se complementam. Esse par de arcanos é o Sol e a Lua. Arcano maior 19 e arcano maior 20. É interessante, né, que os arcanos maiores, como eu já contei para vocês em alguns vídeos aí para trás, eles representam a nossa jornada, a nossa história, tanto quanto indivíduos, como quanto humanidade. Então, os arcanos trazem os desafios que a gente enfrenta no dia a dia, trazem os aprendizados, traz os encontros amorosos, traz as situações de dúvida, traz as reviravoltas, as dificuldades, os picos e vales, né, pelos quais a nossa consciência trafega aí ao longo da vida, individual e coletiva. E é interessante, né, essa compreensão do que significam essas cartas, porque na medida que eu consigo identificar esses símbolos, essas histórias, essas passagens desse herói o louco nas cartas do tarô, e reconheço que isso de certa forma também está dentro de mim e que também acontece na minha vida, eu consigo dar nome para as coisas. E quando eu dou nome para as coisas, fica muito mais fácil de controlá-las, educá-las, aproveitá-las de uma forma mais construtiva, né? Se eu dou nome para o meu sentimento, para a minha emoção, se eu compreendo aquela etapa que eu estou passando na vida, fica mais fácil de pensar nos próximos passos, de ver se de repente tem mais alguém que pode me ajudar, ver se existe alguma outra estratégia para tornar aquilo um pouco mais, um pouco menos agressivo, um pouco mais suave. É importante reconhecer, é importante. E esse reconhecimento interno, que é o conhece-te a ti mesmo, é fundamental para que a gente tenha uma vida interior rica, sólida, plena, que vai dar a estrutura para que a gente aguente as porradas da vida aí fora, né? Para usar um termo assim bem descritivo, chulo, porém descritivo do que acontece. Bom, quando a gente fala de Sol e Lua, a gente está falando também de conteúdos conscientes e conteúdos inconscientes. A gente está falando da parte mais luminosa da nossa consciência, onde eu tô ali bem próxima dos ideais, dos valores, dos princípios, né? As grandes verdades, as nobres verdades, e tô falando também dos meus aspectos mais sombrios, aqueles que às vezes eu nem reconheço, ou aqueles que eu reconheço e jogo para debaixo do tapete, aqueles que me assustam, aqueles que eu guardo dentro da gaveta, aqueles que de vez em quando rompem, né? Numa fúria, e aí a hora que eu vi, eu já botei esses bichinhos pra fora, esses monstrinhos pra fora. Sol e Lua estão dentro de nós, luz e sombra estão dentro de nós, e nós passamos pelos dois inúmeras vezes na vida. Nós temos os nossos momentos de luz, nós temos as nossas posturas luminosas e nós temos os nossos momentos de escuridão, as nossas posturas escuras, né? As nossas posturas sombrias. É importante que a gente reconheça esse lado sombrio. É importante que a gente compreenda que errar é humano, que ter inveja, vaidade, cobiça ou qualquer coisa assim, que é tão, às vezes, rechaçado pela sociedade, faz parte da natureza humana. Não dá para negar que esses conteúdos estão dentro da gente, que esses símbolos estão dentro da gente.
O que a gente precisa é reconhecer quando eles criam vida na minha vida, né? Quando eles criam movimento, quando eles começam a tomar conta dos meus pensamentos e das minhas atitudes. Para quê? Para que eu consiga me antecipar num segundo momento e me controlar e colocar essas mesmas forças a meu favor. A sombra, apesar de trazer muita coisa rechaçada pela sociedade, é onde está a fonte da nossa criatividade. Toda a nossa criatividade, a nossa motivação, esse input de vida, ele está na sombra. Então a sombra também não é só ruim. A sombra tem elementos bons, elementos construtivos. O que a gente precisa saber é reconhecer, e a partir do momento que eu reconheço e respeito, eu consigo trazer para o meu consciente e usar essas forças da melhor forma possível. Eu consigo vetorizar, canalizar essas energias de uma forma que me ajude, que ajude o meu próximo e que não nos destrua. Uma coisa que me faz pensar também quando eu penso nesses arquétipos de sol e lua, escuro e luz, né, sombra e luminosidade, é uma questão que os orientais falam muito da consciência. Os orientais costumam falar que a consciência nasce do contraste. Consciência, o que é? Consciência é essa presença, né? Essa nossa presença que nos dá a possibilidade de respondermos de uma forma hábil aquilo que se apresenta para nós naquele momento na nossa vida. E o que seria esse contraste? Digamos assim, se eu estou sendo submetida a um ar-condicionado gelado o tempo todo, e vivo nesse gelo, eu nunca vou expandir minha consciência, eu nunca vou criar uma consciência de que existe alguma coisa oposta que chama calor. Agora, se eu começo a sair desses ambientes de ar-condicionado e me expor no calor da rua e receber aquele choque, receber aquele contraste, eu já vou reconhecer, poxa, não, então isso é uma coisa, isso é outra coisa. Cria-se a polaridade, cria-se a dualidade, o reflexo, né? Então, tem calor e tem frio. E assim com todas as outras coisas da nossa vida. A nossa consciência, essa presença, esse momento desperto, vai acontecendo exatamente na medida que nós temos contrastes, que nós temos impactos. Nesse sentido, não dá para não falar de quarentena, né, gente? Tá todo mundo aí no mesmo barco, estamos todos no mesmo barco e todos muito preocupados. Nesse sentido, vou puxar um pouquinho da questão da quarentena e mostrar como que vocês podem aproveitar essa questão do contraste, do qual nasce a consciência, o contraste, né, os opostos do qual nasce a consciência, para vivenciar esse momento aí de quarentena de uma forma mais serena, mais tranquila e inclusive aproveitando para crescer, para aprender. A nossa rotina tava muito louca, gente. Tava muito louco, sabe? Ninguém com tempo para nada, as pessoas conectadas em celular, conectadas no trabalho, enfrentando aí 2, 3 jornadas diárias, sem tempo para um bate-papo gostoso, para um diálogo em família, uma refeição mais tranquila, sem tempo para se olhar, sem tempo para examinar a própria vida, né? Quais os passos que eu dei que me fizeram chegar até aqui. E na medida que eu sou tirada, né? Eu sou praticamente abduzida desse dia a dia tão frenético e colocada num isolamento, numa quarentena, eu sou obrigada a olhar para mim. Uma hora ou outra, eu vou ter que olhar para mim. Não vai ter uma infinidade de armários para fazer faxina. Uma hora eu vou fazer a faxina nos meus armários internos. E esse momento é muito rico e muito lindo para a gente ver o que faz sentido e o que não faz. Para ver o que se justifica, né? O que justifica a gente manter e o que não justifica mais a gente não manter
quando a gente sair desse isolamento. É o momento ideal, oportuno, para, mediante a consciência que nasce desse contraste de uma rotina frenética para um ócio, para um isolamento, para uma questão de quarentena, a gente compreender, a gente poder parar, olhar para trás, ver o que faz sentido, ver o que foi bacana que eu aprendi, o que eu posso perdoar e entregar pro passado e deixar lá atrás, entregar para Cronos e seguir em frente, para poder, talvez, né, quando eu sair dessa situação de isolamento, de quarentena, mudar realmente o direcionamento da minha vida, né? Corrigir a rota do barco. Então, sol e lua, escuridão e luminosidade, sombras, trevas e luz fazem parte de todos nós, estão presentes nas nossas vidas, individualmente e coletivamente. E é exatamente esse contraste de luz e sombra que faz a gente crescer, que faz a gente expandir a consciência e poder avançar um pouco mais no nosso caminho de evolução. Tá certo? Gente, no próximo vídeo eu trago outros arcanos ou um arcano, enfim, para vocês e trago de novo essa aplicabilidade dele na nossa vida. Beijo grande. Fiquem com Deus, muita luz, muita paz.